O que é design thinking e como aplicar no seu trabalho? É uma pergunta que muito se faz. Design thinking é uma abordagem muito utilizada no design de produtos, em product design, em UX, em UI, mas não é uma solução mágica como alguns fazem parecer ser. E também não é uma solução mágica para todos os problemas. E também não funciona em tudo que você precisa. É importante começarmos esse vídeo da forma certa. Design thinking não é UX. Eu sei, um choque emocionante, um momento que a gente precisa até respirar junto aqui. Porque design thinking não é UX e UX não é design thinking. Mas, quando pesquisamos UX no Google, muitos resultados fazem essa conexão direta com UX como profissão, porém também é conectado com design thinking e aparentemente design thinking é UX. Bem, a novidade para você, a realidade é outra. Enfim, vamos ao vídeo e você vai entender melhor o que é, para o que serve, como utilizar, quais são os detalhes que talvez você ainda não encontrou na internet, mas nesse vídeo, hoje é dia de aprender Design Thinking da forma certa. A parte 1. Qual que é a definição real de Design Thinking? Bem, Design Thinking é uma metodologia de solução de problemas que foca na experiência do usuário e no pensamento criativo para encontrar soluções inovadoras. Então, estamos falando aqui de uma metodologia, ou seja, de um processo, que busca chegar numa solução para diversos problemas ou um problema singular, que foca basicamente no usuário como centro da solução e o centro desses problemas, e utiliza de pensamento criativo e crítico para tentar encontrar uma solução que é inovadora ou uma solução que conserta o problema que você tem. Então, basicamente, é uma abordagem centrada em pessoas, que busca entender as necessidades de todos os seus usuários antes de tomar qualquer ação no design. Então, você tem um ciclo muito grande de busca de informação, de falar com seus usuários, de coletar informações em volume até que a decisão seja tomada. A metodologia é dividida em várias etapas. Pega o papel e caneta. Primeira etapa, empatia. Segunda etapa, definição do problema. Terceira etapa, geração de ideias. Quarta etapa, prototipagem. E última etapa, testes. Essas etapas não são fixas ou lineares, e sim um processo iterativo. Então você sempre vai estar fazendo coisas em processo linear, mas também voltando desde o início para tentar entender ou resolver os seus problemas da melhor forma possível. Isso significa que você pode voltar e ajustar as suas ideias ou problemas, ou statements, ou hipóteses a qualquer momento. Depende muito dos feedbacks que você vai recebendo durante as suas práticas e as suas análises com os seus usuários. Bem, definição feita, vamos para a parte 2. Parte 2. Como o design thinking funciona na prática. Imaginando que é um processo, é uma metodologia, você tem as fases, você tem os processos, você tem as técnicas, mas como verdadeiramente isso funciona no seu trabalho de design? Lembre-se, não é a única forma de trabalhar, mas pode ser que seja uma boa opção, dependendo do contexto do seu time e da natureza do seu projeto. Vale ressaltar que existem outras centenas de processos disponíveis no mercado de design, que podem auxiliar os seus times a fazerem melhores entregas e melhores soluções. Design Thinking é um deles, não é o processo, o único processo, ok? Então a gente vai começar com o primeiro passo, né, do processo, que é empatia. Primeiro, você precisa entender profundamente os seus usuários, claro, seus clientes, e as necessidades, as dores, o que eles precisam, o que eles desejam, o que eles querem, o que que eles sofrem, como eles utilizam. Toda a informação aqui vai envolver pesquisa, vai envolver interação direta com os seus usuários, como entrevistas, observações ou até testes de usabilidade. Essa parte é muito importante porque é nessa parte onde você consome informação, adquire informação e informação, nesse caso, vai te ajudar a tomar melhores decisões. Exemplo, vamos supor que você está criando um aplicativo de vendas de produtos usados. O seu objetivo aqui é facilitar a compra e a venda entre os usuários do seu aplicativo, correto?
Mas você precisa entender as principais dúvidas e dificuldades que os usuários enfrentam, tanto comprando produtos usados, como vendendo produtos usados, como questões de confiabilidade no vendedor, preço justo, segurança nas transações, detalhes desse produto usado, tudo aqui importa. Ou seja, essa primeira parte do processo, ela é muito importante porque ela informa quais são os problemas, o que a gente precisa resolver. Ela te dá um volume de informações necessário para entender de verdade se esse problema tem solução. Porque tem muito problema que a gente acha que é problema que nem tem solução. Ponto 2 do nosso processo de design thinking, a definição do problema. Agora que você tem todo aquele volume de informações, é importante você definir qual é o problema que você vai atacar, né, de certa forma. Então, com base na pesquisa, toda a informação, toda a conversa que você teve com seus usuários, você vai reunir essas informações em um só lugar, você vai definir qual é o problema principal que vai ser ali resolvido ou que vai ser atacado de certa forma pelo seu time. E lembre-se, não é sobre encontrar uma solução imediata. Então, quando você estiver fazendo esse exercício, não começa a fazer bingo de funcionalidade ou bingo de solução. Pelo amor de Deus, relaxa. Lembre-se que você tem uma informação, você tem um problema, ok, compreende ali qual que é o real desafio da informação que você tem, se você tem a informação que precisa, do problema que você definiu, e aí, baseado nesse problema que você definiu, você tem que se perguntar: eu tenho informação suficiente para o problema que eu defini que eu vou resolver? Um exemplo aqui para você entender, no caso do app de venda de produtos usados. O problema pode ser algo como nós poderíamos criar um aplicativo que ajude os usuários a se sentirem mais seguros ao comprar e vender produtos usados e que facilite o processo de negociação de forma justa. Você percebe que o problema aqui ele é amplo, mas também tem um ponto focal, o que facilita você entender nessa pergunta se você tem informação suficiente ou não para prosseguir para o próximo estágio. Não tenho informação suficiente, AJ? Iteração. Volta, arrecada mais informação, vem de novo, faz a pergunta, tem informação suficiente. Aí você vai para o passo 3. E agora vem o passo 3, gerar ideias. Aqui você vai explorar diferentes soluções possíveis. Aqui é a hora do nosso trabalho, de entender design, de explorar design e de tentar fazer com que as suas soluções comecem a ser rabiscadas. O design thinking ele incentiva a criatividade e a geração múltipla de ideias antes de escolher um caminho. Então aqui é o horário de divergir. É o horário de você desenhar o máximo possível de ideias, explorar o máximo possível de soluções, desenhos, rabiscos, ideias, contextos, conteúdo, tudo o que você conseguir explorar é interessante que você faça nesse estágio. Exemplo, você pode sugerir ideias como incluir comentários e avaliações dos compradores e vendedores, oferecer garantia de devolução para aumentar a confiança na compra e na venda, permitir negociação de preço dentro do aplicativo, ou até mesmo incluir filtros de segurança para verificar a autenticidade do produto e a autenticidade do vendedor. Pensando no nosso aplicativo aqui de venda de produtos usados, eu estou continuando com os exemplos em todas as fases para você ir conectando os pontos. Então essa parte aqui, ela é sobre papel e caneta. Ela é sobre Figma, ela é sobre Rive, ela é sobre desenho, ela é sobre criação, princípios de design, fundamentos de design, ela é sobre leis de design, ela é sobre você fazer o seu trabalho. Ah, Jota, mas o meu trabalho não está envolvido em todas as outras partes do processo? Claro que sim, mas grande parte do seu trabalho está aqui agora, entregar a solução. Ou pelo menos tentar chegar na solução, e nem sempre a gente vai conseguir entregar a solução de primeira. Parte 4 do seu trabalho, prototipagem. Agora, nessa fase aqui, você vai fazer com que todas as suas ideias, os seus rabiscos, papel e caneta ou Figma, se tornem protótipos. Protótipos esses que não precisam ser protótipos finais ou protótipos extremamente bem desenhados. Podem ser protótipos rápidos. A ideia dessa fase é testar as suas ideias de forma rápida, arrecadar ainda mais informação ou feedback, agora, claro, baseado nas suas ideias de soluções. Então, o design thinking, ele não exige protótipos complexos ou perfeitos, como grande parte dos designers acreditam que precisa, mas ele exige rápidas representações de soluções para validar ou descartar essas ideias de forma rápida. A ideia aqui é timing. A ideia aqui é velocidade, é testar o maior número de protótipos possível para arrecadar o maior número de feedback possível. Exemplo,
Um protótipo de baixa fidelidade pode ser um esboço ou uma versão interativa bem simples do seu aplicativo, onde você testa, por exemplo, a funcionalidade de avaliação dos vendedores, para ver se os usuários conseguem facilmente entender o sistema de feedback e se isso realmente aumenta a confiança ou não. Essa parte aqui é a parte onde você questiona o usuário se as suas ideias, as ideias do seu time, as ideias que você teve em design, se elas resolvem o problema que ele teve lá no início, se elas resolvem as dores que esses usuários têm ou não. Essa é a parte onde a verdade ela é um ponto de decisão. E o fim, a última fase, a fase 5, testes. É a hora de testar com os usuários e ver como as soluções funcionam na prática. A Jota, mas não é a mesma coisa do prototipagem? Não, não. Prototipagem é você pegar os seus rabiscos, as suas ideias em volume, testá-las de forma rápida e arrecadar informação suficiente para fazer o quê? Para fazer a entrega oficial, né, da produção do seu produto, para que o seu produto vá ao ar. Essa última fase aqui, ela é um teste final, ou seja, ela é mais uma iteração do que você fez na prototipagem, mas dessa vez as soluções já estão funcionando. Já não é um protótipo. Você possivelmente já está ali num beta ou está ali num alfa. Então essa etapa ela é fundamental para ajustar detalhes finais, melhorar as soluções baseadas no feedback do usuário final, para você realmente e verdadeiramente tentar fazer, a gente chama aqui fora de shaping edges, é para você tentar fazer aquele detalhe final, para você tentar entender se tudo de verdade funciona ou não, antes que o produto vá verdadeiramente ao ar. Exemplo, você pode testar o app com um grupo de usuários e pedir para que todos eles compram ou vendam produtos usados, observando como eles interagem com o sistema de avaliação, com a negociação de preço, com o feedback, e dessa forma você vai entender se você precisa melhorar a interface, se você precisa tornar esse processo de venda e compra mais intuitivo, se tem algo ali que você não conseguiu identificar durante o processo de prototipagem. Essa fase é uma fase muito importante que você tem o envolvimento do time de produto, do time de engenharia, do time de conteúdo e qualquer outra pessoa que seja responsável pela construção final desse produto. Porque essa fase aqui é a fase que nós estamos assinando que esse produto vai ao ar. A pergunta que fica: quando utilizar design thinking, né, Jota? Já que existem outros processos similares ou até melhores. Bem, você pode usar quando for necessário, já que design thinking é uma ótima abordagem quando o problema é complexo, exige criatividade do time, exige um alinhamento interno, exige tempo, claro, tudo exige tempo. E como no caso de desenvolvimento de novos produtos, ou quando você está tentando entender profundamente as necessidades dos seus usuários, design thinking pode ser um processo interessante para você, para o seu time e para o seu produto. No entanto, contudo, vírgula, presta atenção, é importante não idealizar e idolatrar uma metodologia específica. Porque em projetos mais simples ou com prazos mais curtos, pode ser que o design thinking não seja a melhor opção. Às vezes, um processo mais direto e mais ágil, ó o Agile vindo aí, pode ser mais eficaz. Exemplo, se você está criando uma página de venda simples ou está ajustando uma funcionalidade que já existe, o design thinking ele pode ser excessivo, tanto nos processos e fases, como excessivo na forma que você aborda o seu problema. Para essas situações, abordagens como Double Diamond ou Lean UX, ou até mesmo Agile UX, pode ser que sejam processos melhores para o seu problema, melhores até para o seu time e até melhor para a execução de uma forma mais rápida, porque podem ser mais adequados. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que não existe uma regra quando utilizar um processo X ou Y. Existe uma regra de qual é o seu problema, qual é o seu contexto, qual time, qual o tamanho do seu time, qual o tempo disponível que o seu time tem. Todos esses detalhes, eles impactam na decisão e na seleção do processo. E aí vem uma vírgula aqui. Vale ressaltar que toda empresa tem uma modelagem de processo muito específica e muito única. O processo de trabalho do time de design do Nubank não é o mesmo processo de trabalho do time de design da Samsung, por exemplo. São times diferentes, com contextos diferentes, com problemas diferentes. Logo, os processos, mesmo que seja design thinking, nas duas empresas, ele vai ser adaptado para cada necessidade e contexto do time do Nubank ou da Samsung, por exemplo. Ok? Parte 4 aqui do nosso vídeo.
as limitações do design thinking. Porque vale lembrar, todo processo tem um problema, todo processo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Embora o design thinking tenha muitos benefícios, claro que eu te mostrei todos eles aqui durante esse vídeo, também tem suas limitações. Ele pode ser demorado, especialmente quando a equipe precisa passar por várias iterações e que o seu problema às vezes seja muito amplo. Você vai depender de diversos testes, às vezes excessivos testes, para tentar de verdade definir se o seu problema foi resolvido. Além disso, nem todos os projetos exigem um processo tão complexo. Sim, design thinking é um processo complexo porque ele é amplo. Outro ponto é que o design thinking pode ser difícil de aplicar em ambientes de trabalho altamente estruturados. Atenção, ambientes de trabalho altamente estruturados têm uma dificuldade de aplicação de design thinking, porque o design thinking necessita de criatividade, ele necessita de quebrar paradigmas e padrões. Então, onde as empresas já têm processos bem definidos, o tempo é um fator crucial para que as coisas sejam entregues, design thinking talvez não seja uma das melhores escolhas. A Jota, se é tão complexo assim, existem outras abordagens que você pode considerar? Claro que sim. Existem outras metodologias e podem ser tão eficazes quanto o design thinking ou até melhores, depende do tipo de projeto. Algumas delas incluem Lean UX, por exemplo, uma abordagem mais rápida, mais enxuta, que foca em testar a ideia com o usuário real de forma iterativa, porém, sem perder tempo com um protótipo de alta fidelidade. Você tem o Agile UX, que foca na entrega contínua, ou seja, nem sempre você está testando, mas você está sempre entregando. E incrementalmente, as soluções e os produtos vão sendo entregues e vão sendo testados. Essa integração de design de forma contínua no processo de desenvolvimento ajuda você a receber feedback de forma constante com produtos que estão no ar. Double Diamond é uma abordagem mais estruturada, que também é centrada no usuário, é mais longa, similar ao Design Thinking, mas foca em duas fases principais: descoberta e definição. Essas abordagens, todas elas que eu citei, podem ser mais adequadas dependendo da natureza do seu projeto, tamanho do time e necessidades da sua equipe, do seu projeto em relação à entrega, como eu já disse algumas vezes. Então, para resumir, o Design Thinking é uma excelente abordagem para resolver problemas complexos, criar soluções inovadoras, especialmente quando você está no fim de um projeto e quer entender profundamente o seu usuário. No entanto, é apenas uma das muitas ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia e no seu processo como designer. A chave é entender quando aplicar essa abordagem e saber combinar com outras metodologias quando necessário. Vale lembrar que uma metodologia apenas utilizada da forma crua nem sempre gera os melhores resultados. Agora, mesclar as metodologias, as técnicas, as práticas, é que você não só aprende a ser um designer, como você entende verdadeiramente que nem tudo precisa seguir à risca o que a teoria fala. A dica que eu deixo: estudem todos os processos, pratiquem todos os processos e entendam qual deles funciona para você, qual deles podem mesclar um com o outro e quais as técnicas realmente importam para chegar no resultado que importa para o usuário. Enfim, é isso. Espero que tenham aprendido Design Thinking da forma certa dessa vez. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!